Breaking news. Agora é nosso primeiro breaking news. Estamos diante de um surto mundial de monkeypox, um vírus que é parente da varíola, que foi uma das doenças mais letais e transmissíveis que o homem já conheceu. E agora? A gente precisa se preocupar com monkeypox? Será que esse monkeypox chega no Brasil? O que você precisa saber dessa nova ameaça viral? Você quer saber? Fique conosco nesse vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal e dar uma curtida, né, Omar? Quando ouvimos falar em monkeypox, Omar, a gente lembra logo da varíola, né? Aquele pox, aquele já vê, putz, varíola. E varíola foi uma doença muito terrível. E elas são, para quem não sabe, né? Varíola em inglês é smallpox, então essa conexão ela fica mais próxima, né? Os médicos fazem essa associação rápida. Mas eu queria só dar uma pontuada para quem não tem ideia. O Covid, hoje, eu vi a estatística de hoje, 6,28 milhões de pessoas faleceram por causa do Covid. Sabe quantas por conta da varíola? A gente está falando de 300 milhões de mortes por conta de varíola. Que é uma doença. Quem tiver interesse, vai no nosso playlist de vacinologia, que a gente fala, né, da grande história de sucesso da varíola, que começou com Jenner no final do século XVIII e finalizou com a erradicação da doença em 1980, declaradamente, com a última morte acontecendo na Etiópia em 1978. E essa erradicação ela foi declarada, curiosamente, no mês de maio. E agora, no mês de maio, nós temos 120 casos relatados, and counting, vamos poder botar assim, e essa fonte foi a Nature, de monkeypox, em mais de 11. Acabamos de ver que são 15 países. E eu quero saber de você, Omar. Você é o nosso especialista de vírus aqui do Pele Digital. E eu queria primeiro saber qual que é a relação entre monkeypox e o vírus da varíola, propriamente dito. Então, Fábio, é sempre um prazer aqui estar contigo e nossos ouvintes. Não esqueçam de, se vocês estão gostando desse vídeo, de curtir aqui embaixo, até que a gente tenha esse feedback e continue fazendo novos vídeos. Então, a língua inglesa, Fábio, ela é, assim, para quem conhece, ela é simples no seguinte sentido. Eles não criam novos nomes para cada doença ou para cada situação. Então, por exemplo, vários tipos de peixe têm um nome e tem um fish no final. Vários tipos de frutinhas na natureza tem um nome e tem o berry no final, né? Com pox é a mesma coisa. Todas as doenças de pele que têm a tendência a fazer pústula, que é a presença de bolhas com pus, e que tem essa causa viral, tem o nome de pox no nome, né? Então, smallpox para varíola, cowpox, aquela que vem do gado, e a gente tem o monkeypox, não é só esse não, existem alguns outros. Todos fazem parte da família poxvírus, né? Uma família que pega vários vertebrados, vários roedores e mamíferos e tal. E como você falou bem, a varíola é a doença com o maior número de mortes no currículo, se é que a gente pode dizer assim. Se a gente fica assustado com Covid, fica assustado com AIDS chegou a 25, 30 milhões de óbitos, né, em 30, 40 anos, a varíola multiplica isso aí por muitas e muitas vezes. É um vírus que tem, inclusive, impacto na história da humanidade. Se acredita que tenha sido a varíola que permitiu com que os europeus conquistassem grande parte da América e também existem alguns trabalhos mostrando que na tomada do norte da África pelos árabes, por volta de 600 depois de Cristo, quando Maomé, né, fundou a região islâmica, parece que uma das coisas que estava a favor dos árabes e da região muçulmana era a varíola, porque ela não era tão disseminada naquela área, já era bem conhecida dos árabes. Alguns trabalhos mostram que a origem do smallpox pode ter vindo de camelos lá atrás, né? Não é nada para a gente se assustar, porque, por exemplo, um tipo de coronavírus muito grave, até mais grave que o SARS-CoV-2, que é a MERS, veio exatamente dos camelos, né? Então parece que a varíola está com a gente há muito tempo, chegou a moldar a história humana, mas graças a Deus foi erradicada pela capacidade humana de desenvolver vacinas. E são vírus relativamente próximos, mas não são nem tão próximos quanto o nome sugere. E vai uma curiosidade aí, que esse pox vem de pocket. Então era um saquinho de pus. Então é só para o pessoal essa etimologia inglesa. E aí eu queria
trazer um outro aspecto interessante, né? Uma das características do vírus da varíola que fez com que a gente conseguisse erradicar é que ela era uma doença exclusiva de humanos. Você falou do camelo, tem um camelpox. Camelpox também é exclusiva de camelos. E no caso do monkeypox, a gente precisa se preocupar? Realmente é uma doença que acomete seres humanos? Isso é sabido há quanto tempo, né? Bom, apesar do nome, né, monkeypox está sendo descrito pela mídia como varíola do macaco, na verdade não são os macacos, os símios, que são o reservatório original da doença. Eles sofrem da doença exatamente como nós. A primeira observação do monkeypox que deu nome a essa doença é de 1958, quando eles viram símios, né, macacos africanos infectados. Em 1970 o vírus foi descrito. E eles são vítimas, assim como nós. Mas uma coisa preocupante é que mostra que primatas, né? E então nós somos primatas, né? Os humanos são primatas, são suscetíveis, né? Você vê que desde os símios mais simples, os macacos, até nós, a doença ela avança com rapidez. Mas parece que os reservatórios reais são pequenos roedores africanos que, uma vez que a pessoa tenha contato, na África pode acontecer porque entram nas casas, porque são usados para alimentos, ou nos Estados Unidos e na Europa, porque as pessoas têm hábito, né, de comprar animais exóticos para serem pets, animais de estimação. Essa contaminação pode acontecer. Só para o pessoal saber, da descrição do macaco para a primeira descrição humana foram 12 anos, foi em 1970, no antigo Zaire, agora República do Congo, né? É República do Congo mesmo, né? É do Congo. Democrática do Congo, esse é o nome correto. Era uma criança de 9 meses de idade e, basicamente, a doença ela ficou restrita ali no continente africano, aquela parte central, centro-oeste da África. Para quem não está conectando, até mais ou menos a década de 80, a gente não se preocupava muito com monkeypox, porque ainda rolava a vacinação contra a varíola. Você deve ter sido vacinado, eu fui vacinado contra a varíola. Então nós temos a marquinha nos dois braços. A gente tem do lado direito e do lado esquerdo. Um lado da tuberculose e o outro lado da varíola. Isso aí. Traz um pouco dessa curiosidade da vacinação da varíola com a situação do monkeypox, né? A varíola era a grande doença a ser batida, né? Na segunda metade dos anos 50, dos anos 90, do final do século XX, né? E a vacinação da varíola foi um dos grandes sucessos da medicina, né? A principal estratégia que se fazia era a chamada ring vaccination, vacinação em anel, né? Você pegava os casos, isolava e vacinava as pessoas que tiveram contato, familiares, pessoas que tiveram contato. E o sucesso foi gigantesco. Você tem uma coisa que marcou a história da medicina, foi a erradicação da varíola. Mas aí, a partir de 1980, como já não existia mais a doença, as pessoas pararam de ser vacinadas. Então, crianças nascidas a partir de 1980 já não têm mais essa proteção. E o que começou a se observar no mundo inteiro? Um lento aumento dos casos de monkeypox, que, como você falou, eram raríssimos, né, até os anos 70, mas que começaram a acontecer. Como? Em pequenos surtos, principalmente na África, nos países mais endêmicos, centro da África e a região oeste da África, mas também na Europa, nos Estados Unidos. Recentemente, um surto aconteceu nos Estados Unidos. Animais importados da África estavam contaminados, contaminaram os cães da pradaria, que apesar do nome não são cães, são pequenos roedores nos Estados Unidos, e mais de 70 americanos se contaminaram em condições naturais nos Estados Unidos. Então, como essa proteção vem baixando, né, nós já temos aí 50 anos quase, 100 pessoas sendo vacinadas, só quem é mais velho foi vacinado, é possível que a gente veja esse aumento progressivo em pessoas mais jovens com o tempo, né? Basicamente, eu sou dos últimos a ter sido vacinado. Só olha como é que tem gente que tem estrela, né? Teve um pesquisador que soltou uma publicação sobre monkeypox, fez uma revisão sistemática da epidemiologia do monkeypox, e ele questiona o seguinte: será que a gente precisa se preocupar com monkeypox? E aí ele reviu os casos, e ele mostra umas estatísticas que são curiosas, porque 1.347 casos considerados comprovados, prováveis ou possíveis. Então, não são poucos casos da década de 70 para cá.
Sabe quantos casos foram considerados suspeitos? 29 mil. Olha. E aí ele foi notando o seguinte, que a República Democrática do Congo foi realmente o país mais acometido, só que, passando década, o número de países africanos com relato de casos aumenta. O número absoluto de casos nos países com casos relatados aumenta. A incidência aumenta de 0,68 no Congo para 2,82 por 100 mil habitantes. Então a gente está vendo um crescimento. Então, número de países, número de casos e incidência, ou seja, relação com a população, né? Porque a população cresce e às vezes o número absoluto não é o mais importante. E um fenômeno acontece também. Sabe qual é? Inicialmente eram crianças abaixo de 10 anos de idade. Agora os casos são entre 10 e 20 anos de idade, o pico. E isso tudo, para quem não sabe, varíola tem uma taxa de letalidade que suplanta 30%, uma letalidade altíssima. Não tem tratamento específico, assim como não tem o monkeypox. O monkeypox tem uma letalidade de 8,7%. E aí vem um ponto que vale a pena você ressaltar. 8,7 é a média, quase 9, né? Mas eu acho que vale a pena a gente comentar. Existem duas clades de monkeypox com diferentes letalidades. Você lembra pra gente quais são? Então, a clade, o subtipo, vamos dizer assim, a cepa, né? Agora está mais em voga falar cepa, do monkeypox, que predomina no centro da África, em alguns locais chega a ter uma mortalidade de 15%, 20%, se aproximando até a da varíola. Lembrando, Fábio, que a varíola, quando ela existia, também tinha dois subtipos, né? Tinha a chamada varíola major e tinha a varíola minor, que era chamada também popularmente de alastrim, uma forma mais branda. Quando a pessoa tinha o alastrim, a forma branda, era até comemorado, porque ela ficava imune e não ficava cheia de cicatrizes e tendia a sobreviver. Então isso que está acontecendo com o monkeypox a gente já conhecia da varíola, na verdade, nos anos 80, anos 70 para trás. E a taxa, e a clade, né, a cepa do monkeypox, que está na região oeste da África, essa tem uma mortalidade em torno de 1 a 2%, o que dá, na média, uma mortalidade de em torno de 9% para a doença como um todo. Por sorte, parece que esse surto que nós estamos observando está geneticamente ligado à clade da África do Oeste, ou seja, com uma mortalidade de 1 a 2%. Então, isso é uma boa notícia, porque se nós tivéssemos uma doença com uma mortalidade de 10%, quase 10%, é muita gente sendo afetada e potencialmente morrendo. É verdade. E quando a gente vai saindo da África, né? Os casos, você falou do surto nos Estados Unidos. Nesse artigo ele aponta 47 casos nos Estados Unidos, 4 na Inglaterra, 1 em Israel e 1 em Singapura. Até então, todos os casos com vínculo epidemiológico com a África, né? Contato africano. Todos esses casos, essa cepa, essa clade do oeste, a mais suave, né? Só que, se nós já tínhamos esse precedente, por que a gente está agora estressadinho com esse smallpox, com esse monkeypox que está aparecendo na Europa? A gente já sabia, podia aparecer. O que tem de diferente? O que está potencialmente assustando a gente e deixando toda a comunidade científica em alerta? Pois é, esse surto de monkeypox está deixando o CDC e os especialistas em virologia no mundo assustados. A razão principal é porque não há nesse surto, já com cento e poucas pessoas afetadas, mais de 120 pessoas no momento, 15 países, uma relação direta com visitas à África, como em casos anteriores, nem em contato com animais de estimação exóticos, como pets. Parece que a contaminação se deu de outra maneira e aí começou a emergir dos estudos epidemiológicos, por isso é tão importante a epidemiologia, né, que boa parte dos pacientes afetados é de homens na faixa de 20 a 50 anos. E o que você acabou de falar para a gente é que os dados de monkeypox lá na África afetam mais os jovens, né, pessoas de uma faixa etária mais baixa. Então os estudos foram refinados e parece que pelo menos uma boa parte desses casos está relacionado a homens com comportamento bissexual ou que tem relação com outros homens, sexual com outros homens, e parece que uma festa, especificamente uma festa na Espanha, numa sauna,
pode ter sido, segundo algumas fontes, e a própria OMS tem levantado essa possibilidade, um fenômeno de super spreader, que é o termo que se usa em virologia, em doenças infecciosas, de um evento único em que muitas pessoas estão presentes e que há uma contaminação em massa, pelas condições locais, né? Então, se imagina, talvez, pela presença de lesões do monkeypox na área de boca, na área genital, que talvez nessas relações sexuais as pessoas tenham se contaminado com um grande inóculo viral e tenham elas mesmas servido de sementes nos diversos países em que elas foram depois visitar, onde elas eram originalmente. Isso não é nada assim tão diferente, nós vimos situações parecidas com essa na SARS-CoV, quando começou a Covid, situações consideradas de super spreaders. Então, parece que isso também está acontecendo nesse surto, né? E, apesar de que a doença é transmitida através de fluidos corporais, através do contato com as lesões, o que, até certo ponto, Fábio, restringe a disseminação da doença, nós temos que considerar que a varíola, que é uma doença aparentada, era transmitida por aerossol e pelas lesões de pele, né? Então, se uma mutação potencial acontece nesse vírus e a chance disso acontecer com o vírus circulando em grande quantidade de seres humanos aumenta, não é impossível que a gente passe a ter a transmissão por aerossol, uma transmissão parecida com o que existia na varíola. Esse é um ponto que é interessante, porque transmissão sexual e os pox, vírus, vamos botar assim, os vírus pox, desse grupo especificamente, não tinha, né? Não tinha. Não tinha. Então esse é um detalhe. E eu acho que vale a pena a gente finalizar, talvez com um ponto mais importante, né? Primeiro que essa estratégia vacinal que estão usando já estão considerando usar, então identificou o índice, estão começando a pensar em disponibilizar a vacina da varíola para essas pessoas e os contactantes diretos, então esse é um dado interessante. Mas o fato é que quando eu devo suspeitar de monkeypox? Essa é a pergunta. Então a gente tem caso suspeito. Quando que um caso é suspeito? Olha, o monkeypox ele pode ter um quadro inicial de febre, de queda do estado geral, de prostração, de aumento de gânglios e geralmente abrupto, tá? Né? abrupto. Ele estava bem e está mal. Exatamente. E o paciente pode, como em qualquer doença infecciosa, não avançar a partir desse ponto, né? Mas nos casos típicos, o caso chamado de estado, em que você vai ter o potencial de fazer o diagnóstico, né? É possível que vários, inclusive, dos pacientes contaminados não tenham sido diagnosticados porque não chegaram a fazer as etapas posteriores, surgem as lesões de pele. Elas tendem a surgir de maneira abrupta, tendem a afetar mais, lembrando um pouco a varíola, né? As extremidades em detrimento do tronco, parece que com muitas lesões no rosto, muitas lesões também em área genital e mucosas, né? E a lesão típica do monkeypox é uma lesão parecida com a varíola, né? Então ela começa com... Eu acho até pro pessoal menos dermatológico, lembra até um pouco uma catapora de uma vez só, né? Verdade. Ela não tem vários estágios. É como se fosse uma catapora, todas as lesões ao mesmo tempo, só que não é tanto no tronco, é mais no rosto, mais nas extremidades. Então, é um quadro febril agudo. E nesse contexto, eu valorizaria a questão epidemiológica, se é uma pessoa que tem relação sexual com outros homens. E confirma-se com o laboratório, né? Nesse momento. Nesse momento. Em outras situações não era esse a epidemiologia que a gente conhecia, né? A gente tem que ser hiper reativo, né? Para fazer logo o diagnóstico. O isolamento faz parte do cuidado desses pacientes. Não tem um tratamento específico e é basicamente acompanhar e tratamento de suporte. Você confirma com o laboratório, pode ser IgM, PCR ou isolamento do vírus. Eu realmente não sei dizer como a gente tem, qual a facilidade da gente fazer esse diagnóstico. Um caso provável é quando você não consegue fazer a confirmação laboratorial, mas tem contato epidemiológico com o caso confirmado.
Um caso possível são casos que têm esse quadro clínico, né? Esse quadro clínico semelhante, só que um pouco atípico. Então tem a vesícula, tem a febre, tem o mal-estar, e sempre que puder, você deveria fazer o diagnóstico laboratorial. Eu realmente não sei dizer se a gente conseguiria fazer o diagnóstico laboratorial nesse momento, mas talvez é uma questão de tempo, né, para os laboratórios disponibilizarem. E vale a pena a gente falar o período de incubação, que varia de 5 dias a 21 dias. Então, é possível que mais casos apareçam nas próximas 2, 3 semanas, e dependendo de como essas pessoas se contactaram com outras pessoas, a gente está diante de uma possibilidade de muitos e muitos casos, hein Omar? É uma população que não foi vacinada para varíola, né? É uma impressão que dá, né? Como a gente está vendo, como foi descrito, né? Não à toa os casos estão afetando homens entre 20 e 50 anos, porque justamente acima de 50 anos as pessoas foram vacinadas para varíola. Não é uma coincidência, né? E esse tipo de situação, Fábio, é que nem fogo em mato seco. Ele vai queimar se você não isolar os casos, né? Como é que você apaga o fogo no mato seco? Você tem que isolar, fazer uma trincheira e deixar o fogo consumir aquele pedaço ali de mata. É assim. Então, o que tem que fazer? Molhar a grama e cavar a trincheira. Isso que é a vacinação e o isolamento, né? Por sorte, a gente tem dados que mostram que a vacina contra a varíola é eficaz contra o smallpox. É possível que lá atrás, né, na época antes da vacinação da varíola, muitos casos na África que eram julgados como varíola fossem de smallpox, né? E eles deram uma sumida do mapa com a vacinação. Eu falei smallpox é monkeypox. E agora eles estão retornando, né? Então é isso. Eu acho que dessa maneira a gente tem uma noção bem clara do que está acontecendo aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha ajudado vocês a entender o que está acontecendo. Vamos ficar de olho. Novidades virão muito provavelmente. Conhecendo muito o mundo dos vírus, é tudo dinâmico. Vamos precisar confirmar várias das hipóteses que estão sendo levantadas, inclusive a melhor identificação desse vírus foi uma identificação preliminar e mais rápida. Então a gente vai ter novidades. Tentem buscar essas novidades sempre de fontes oficiais, como revistas Nature, British Medical Journal, eles estão atentos. E a própria OMS, né, Fábio? A própria OMS, as informações que a gente trouxe aqui não foi do Jornal da Esquina, foram dessas fontes, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vamos seguir aqui a rotina do YouTube. Like, inscreva-se, curta e mandem sugestões pra gente. Grande abraço, obrigado, Omar, por mais esse vídeo e vamos ver, será que teremos mais breaking news esse ano? Pois é. Grande abraço. Se cuide.